Nova York, 31 de março de 1929. É domingo de Páscoa, multidão na Quinta Avenida, chapéus, luvas, casacos de primavera. A cidade desfila consigo mesma como faz todo ano, mas neste ano algo diferente. Mulheres jovens, elegantes, de boa família, caminham pelo desfile acendendo cigarros, devagar, com intenção, em público. Isso não se fazia. Era escandaloso, era impróprio, era quase imoral. E os fotógrafos estavam todos lá, não por acaso. Os fotógrafos foram avisados, as mulheres foram contratadas, os cigarros tinham marca, e havia um homem, a alguns quarteirões dali, que havia montado tudo isso com a precisão de um relojoeiro, calculando de antemão a reação da imprensa, o escândalo controlado, a normalização que viria depois. Esse homem se chamava Edward Bernays, e o que ele fez naquele domingo não foi uma campanha publicitária, foi uma cirurgia no inconsciente coletivo. Ele não vendeu cigarros. Ele redefiniu o que fumar significava para uma mulher, transformou um produto num símbolo, chamou aqueles cigarros de tochas da liberdade, e a imprensa repetiu a frase sem perceber que a frase havia sido fabricada pela mesma mão que convocou os fotógrafos. 2 anos antes daquele domingo, Bernays publicou um livro, não um livro de denúncia, não um manifesto contra o sistema, um manual, um guia detalhado, orgulhoso, explícito, escrito por quem fazia isso, sobre como a mente das massas é governada sem que as massas saibam que estão sendo governadas. O livro se chama Propaganda e começa com uma frase que, quando você lê pela primeira vez, parece exagerada. Na segunda leitura, parece perturbadora. Na terceira, parece a descrição mais precisa do mundo em que você vive. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. Bernays não era um inimigo da democracia, era, à sua maneira torta, um crente nela. O problema que o livro inteiro tenta resolver é este. Democracias modernas são grandes demais para funcionar com cidadãos pensando por conta própria. Há questões demais, decisões demais, produtos demais, candidatos demais. Se cada pessoa tivesse que examinar cada coisa antes de decidir, a sociedade pararia. Alguém precisa decidir antes. Alguém precisa estreitar o campo. E Bernays tinha um nome para esses alguéms. Governo invisível. Não uma conspiração, não um grupo secreto num porão. Algo mais banal e mais inquietante que isso, uma classe de especialistas que entendem como funciona a mente das massas e que, por isso, naturalmente, passam a conduzi-la. Bernays se incluía nessa classe, sem vergonha, com orgulho, e aqui está o nó que o livro aperta aos poucos, sem você perceber. Ele não está descrevendo algo que poderia acontecer. Ele está descrevendo algo que já estava acontecendo, que acontecia enquanto você lia, que acontecia antes de você nascer e que acontece agora enquanto você assiste a este vídeo. Pense numa crença sua que você considera óbvia, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, criada por fabricantes de cereais nos anos 1920, através de campanhas que Bernays ajudou a arquitetar, que o diamante é o símbolo eterno do amor. Criado pela De Beers, nos anos 1940, através de um slogan encomendado a uma agência. Que bacon faz parte de um café da manhã nutritivo. Criado por Bernays, contratado pela indústria suinícola para aumentar as vendas de carne de porco pela manhã. Cada uma dessas crenças tem uma data de criação, um orçamento, um cliente,
um briefing. Você as internalizou como verdades naturais. Isso não é acidente. É precisamente o que o livro descreve e celebra. Bernays escreveu isso em 1928. Publicou com o nome dele na capa. E ninguém o prendeu porque ele não estava confessando um crime. Estava descrevendo um serviço. The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Bernays era sobrinho de Sigmund Freud, por dois lados da família simultaneamente. Sua mãe era irmã de Freud, seu pai era irmão da esposa de Freud, e ele nunca deixava ninguém esquecer isso. Nos primeiros 5 minutos de qualquer reunião, o nome do tio caía na conversa. Não era vaidade gratuita, era estratégia. Porque o que Bernays fez foi pegar as teorias de Freud sobre o inconsciente, a ideia de que somos movidos por desejos que não reconhecemos em nós mesmos, e transformá-las numa tecnologia de mercado. Se as pessoas compram não pelo que as coisas são, mas pelo que as coisas simbolizam, então o trabalho do propagandista não é descrever o produto, é recodificar o símbolo. Essa última não é metáfora. Na década de 1950, Bernays foi contratado pela United Fruit Company, a corporação americana que controlava terra, ferrovia e corrupção em boa parte da América Central. O governo eleito da Guatemala havia aprovado uma reforma agrária que ameaçava os lucros da empresa. Bernays montou uma operação de relações públicas para convencer os americanos de que o presidente guatemalteco era comunista. Organizou visitas de jornalistas americanos ao país, mas escolheu quem eles entrevistariam. Publicou relatórios, plantou histórias, construiu uma narrativa. Em 1954, a CUA executou um golpe de Estado. O presidente democraticamente eleito foi derrubado. Guatemala mergulhou em décadas de ditadura militar. Bernays ficou perturbado quando soube que Goebbels tinha o livro Propaganda em destaque na sua biblioteca e o usava como referência. Perturbado, mas não surpreso, porque o método era idêntico. O que separava Bernays de Goebbels não era a técnica, era o cliente, era o objetivo declarado, era o que cada um considerava interesse público. E aqui está a pergunta que o livro planta em você sem nunca respondê-la diretamente. Quem decide o que é o interesse público? Quem são os homens que você nunca ouviu falar que, neste momento, agora, não em 1928, estão moldando o que você considera normal, desejável, verdadeiro? Bernays viveu 103 anos. Morreu em 1995, em Cambridge, Massachusetts. Lúcido, articulado, ainda dando entrevistas. Numa dessas entrevistas, perto do fim, um jornalista perguntou sobre Goebbels, sobre o fato de que o ministro da propaganda nazista havia estudado seus métodos. Bernays ouviu a pergunta. Disse que ficou perturbado quando soube, mas não disse que estava errado. If we understand the mechanism and motives of the group mind, is it not possible to control and regiment the masses according to our will without their knowing about it? Porque para Bernays, o problema de Goebbels não era o método, era o propósito. Era quem estava no comando da máquina, nas mãos certas, nas mãos de especialistas iluminados a serviço do progresso. A engenharia do consentimento era não apenas legítima, mas necessária. Essa é a fissura no centro do livro. O ponto onde ele para de ser um manual de técnica e se torna uma questão filosófica sem resposta fácil. Porque a pergunta que propaganda deixa aberta não é: a manipulação existe? A pergunta é:
nas mãos de quem está a sua mente agora. Não em 1928. Agora. Quem escolheu o que você considera belo? Quem definiu o que você chama de normalidade? Quem decidiu quais medos são legítimos e quais são exagerados? Quem nomeou seus heróis e seus inimigos? Bernays diria: alguém fez isso. Sempre alguém faz isso. A questão é se você prefere saber ou preferiu nunca perguntar. Propaganda está disponível gratuitamente no Internet Archive, no idioma original de 1928. O link está na descrição. Leia. Não porque vai te libertar. Bernays diria que a libertação total é uma ilusão, mas porque entender o mecanismo é a única forma de ser, ao menos por alguns momentos, mais do que peça dele. Se você chegou até aqui, este canal existe exatamente para isso. Me diz nos comentários qual livro você quer que a gente abra a seguir.